Olá, boa noite, desculpem, mas eu não falo Libras, por isso a gente tem nossa querida Aline aqui para tornar essa conversa mais acessível, para traduzir para Libras a nosso bate-papo, porque é muito importante. Esse nosso Perspectivas é um programa que a gente desenvolveu, nós, Carlotas, em parceria com o Think Twice, e a gente tem muito carinho por ele, porque ele traz temáticas sensíveis, provocativas, e que, ao mesmo tempo, nos fazem pensar a nossa responsabilidade. Eu sou Fabi Gutierrez, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos, uma blusa branca, e queria dar as boas-vindas a todos e a todas que estão acompanhando a gente nesse nosso terceiro e último episódio da terceira temporada do Perspectivas, esse programa que a gente criou junto com o Think Twice para trazer justamente essas questões que são bastante sensíveis e importantes para o nosso dia a dia. A gente tem um histórico aí, a nossa primeira estreia, né, a nossa primeira temporada foi sobre violência doméstica contra a mulher, o segundo foi sobre política, que política é sim para todos, e agora nossa terceira temporada a gente está falando de violência doméstica, direito e proteção da criança e do adolescente. A gente teve uma abertura com o Cláudio, a Cíntia e a Fernanda Schuster. O Cláudio e a Cíntia estão com a gente de novo aqui. A Fernanda participou do segundo episódio junto com a Mariana Guimarães. No primeiro episódio foi um painel geral, então quem não assistiu, assista, foi bastante profundo e trouxe já bastante insights. E no segundo a gente recebeu Mariana Guimarães e a Fernanda Schuster, que são promotoras de justiça, e elas trouxeram esse olhar da rede de apoio, o ciclo da violência, os canais de denúncia, as medidas para os jovens que cometem infração e justamente essa complexidade na garantia dos cuidados e direitos do adolescente especificamente. Então, hoje, a gente dá um passinho olhando para as instituições, para as escolas, para as organizações não governamentais, né? Qual que é o papel e os desafios desse combate à violência sexual, a importância dessa rede de apoio, né? Como eu falei, os canais de denúncia, enfim, a gente vai transitar um pouquinho sobre esse olhar, mas na perspectiva da escola, das organizações não governamentais. E aí, para esse nosso papo, a gente traz a Amanda, que é consultora e especialista técnica em gestão de projetos para equidade de gênero, garantia dos direitos de criança e adolescente e educação, tendo atuado mais recentemente para a Unicef Brasil e Malala Foundation, acertei? Fundação Malala? Mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford e graduada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2019, viajou ao estado de São Paulo falando sobre violência sexual com 300 estudantes de escolas públicas. O Cláudio, que já esteve com a gente no primeiro episódio, né, trazendo esse olhar aí da escola e da educação e os desafios nessa pauta, é diretor da Escola Espaço de Bitita, a Infante Dom Henrique, na Rede Municipal de São Paulo, pesquisador do Grupo de Estudo de Gênero, Educação e Cultura Sexual da FEUSP e autor do livro Indisciplina e Violência Escolar, Dilemas e Possibilidades. Também é autor e coautor de artigos científicos sobre indisciplina escolar e outros temas educacionais. E a Cíntia, que traz esse olhar das organizações sociais, tem essa experiência de 30 anos no setor corporativo, empresas farmacêuticas, químicas e de seguro, além de áreas de planejamento estratégico e recursos humanos, e há 3 anos atua como diretora executiva da ONG Plan International Brasil, uma organização humanitária que atua pela promoção dos direitos da criança e adolescente, com foco na igualdade para meninas. A Cíntia também é membro do Conselho do Alumni e coordenadora do Comitê do Impacto Social da Fundação Dom Cabral, além de membro do Conselho da ONG Beabá. Então, bem-vindos a todos, esse papo tenho certeza que vai ser incrível, e aí quero passar a palavra para minha super companheira de perspectivas, Gabi Garcia, que está à frente do Think Twice. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Fabi. Obrigada, Aline. Obrigada a todos e todas que estão assistindo a gente hoje. Obrigada aos nossos convidados incríveis. É sempre uma alegria compartilhar esse espaço com vocês. Fabi, obrigada pela parceria. A gente sempre repete a mesma coisa, mas é sempre muito importante para a gente repetir, porque o Perspectivas é um super presente para as nossas duas organizações. Eu sou Gabriele Garcia, sou fundadora e presidente do Think Twice Brasil.
Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando uma blusa azul marinho e um lenço muito colorido. O Think Twice é uma organização sem fins lucrativos que promove educação em direitos humanos, cultura de paz e engajamento cívico. E é por conta disso que a gente se juntou com Carlotas, que além de serem a nossa organização parceira, são também um dos motivos do Think Twice existir, nossas ídolas, e a gente trabalha por meio da empatia para abrir diálogo sobre questões sensíveis, como a Fabi trouxe, para que a gente perceba a nossa responsabilidade individual de fazer uma diferença coletiva. Então, é essa a missão do Perspectivas, trazer diferentes pontos de vista para que a gente se conscientize e se responsabilize sobre qual que é o nosso papel em cada um desses assuntos. E o assunto de hoje, ele é especialmente importante, não só por representar um direito fundamental, um direito humano, mas principalmente por ele estar cada vez mais ameaçado num contexto do momento que a gente está atravessando hoje. Não só o momento brasileiro, principalmente, mas o contexto global. Isso porque, quando a gente fala de escolas e organizações da sociedade civil, eles são dois pilares que representam os principais garantidores, eu diria, dos direitos das crianças e dos adolescentes. A escola como um espaço de segurança, como um espaço de desenvolvimento, de formação e de interdependência e interação com o coletivo, e as organizações da sociedade civil como grandes propulsores das mudanças sociais, né, como as principais ferramentas para evitar retrocessos nas legislações, nas políticas e nos avanços e nas conquistas coletivas, e também como garantidoras de direitos humanos e direitos fundamentais. Então, a gente pode ver que, mesmo sendo dois pilares essencialmente diferentes, eles se complementam e eles atuam de maneira interdependente, e é por isso que a gente colocou essas perspectivas juntas para compartilhar quais são as experiências delas. E para a gente começar o debate, eu queria colocar uma reflexão sobre como vocês estão enxergando o papel das escolas, em conjunto com as organizações da sociedade civil, no enfrentamento das violações e dos abusos de direitos humanos das crianças e dos adolescentes, sobretudo num contexto de pandemia, num país desigual e despreparado na promoção e na garantia do direito à saúde, não somente ao direito à educação. E aí eu gostaria de começar com a Cíntia, e depois a gente pode seguir com Cláudia e a Amanda, complementando as reflexões. Bem-vinda a todas e a todos. Cíntia, por favor. Obrigada, Gabi, obrigada, Fabi, Aline, Cláudia, Amanda, um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu quero trazer dois indicadores, né, que eu falei no nosso primeiro encontro, para a gente poder contextualizar. O primeiro deles, o Brasil está entre os 20 países que mais violentam crianças no âmbito doméstico, e a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são violentadas. Dito isso, a gente volta à pergunta da Gabi, a reflexão da Gabi, e a gente reforça aquele provérbio africano que eu também falei no primeiro encontro, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aqui estamos várias pessoas que fazem parte dessa aldeia, vários ramos dessa aldeia, né? Existem outros muito importantes, assim como nós, e a gente precisa trazer essa questão da parceria, né? As organizações da sociedade civil atuam muito na prevenção. E quando a gente fala de prevenção, são projetos que a gente faz de educação muito em parceria com as escolas, a gente vai até onde as crianças estão, e as escolas são nossas principais parceiras, trabalhando a prevenção. Então, poder trazer para essas crianças e trazer para toda a rede de proteção o conhecimento a respeito dos direitos das crianças e tudo que a gente precisa para que essas crianças possam crescer livres de violência. E aqui, quando a gente fala de toda a rede, né, do sistema de garantias de direito, a gente coloca também a formação, por exemplo, de conselheiros tutelares,
a parceria com assistência social, com saúde, para que a gente possa realmente entregar para essa criança a plena assistência que ela precisa, né? O pleno cuidado que ela vai precisar para poder crescer livre de violências. Então, a gente precisa muito trabalhar em parceria, trabalhar junto, para a gente conseguir atingir aquilo que a gente pretende atingir. Então, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, esquentando aqui um pouco a live, e nós estamos começando um projeto aqui em São Paulo, que, coincidentemente, é com a escola do Cláudio, que está aqui, e ele vai tratar a questão de proteção, né? Então, é isso, a gente acredita que trazer e fortalecer as redes e os instrumentos, né, que já estão disponíveis para as crianças, é onde a gente vai conseguir alcançar o máximo de crianças possível, né? Então, aqui, eu acho até que eu já deixo um convite para o Cláudio contar um pouquinho, né, dessa questão. Eu acho que a Amanda vai trazer muito essa questão durante a Covid, durante a pandemia. A gente, infelizmente, sabe que aumentou muito os casos, e a gente, a Plan, ela tem... como ela tem uma atuação internacional, ela tem muita experiência, por exemplo, quando a gente teve ebola, né, em alguns países da África, e quando acabou toda a pandemia do ebola e tudo mais, o quanto a gente teve de crianças, de meninas grávidas, e a gente já está notando isso nas meninas que a gente tem visitado e tudo que está aumentando, que aumentou o índice de gravidez nas meninas também durante a pandemia, pela falta de acesso à informação e a métodos contraceptivos, né? Então, aqui é só uma provocaçãozinha, assim, já estou falando, mas eu quero deixar para os meus colegas aqui falarem, para a gente esquentar esse bate-papo, que vai ser muito importante. Tá bom? Isso aí. Bom, a Cíntia me convocou, é isso? Então, eu estou escalado. Então, Fabiana Gutierrez, é um prazer estar aqui de volta com vocês, né, participando. A Aline fazendo aí a tradução, muito obrigado, Aline. Gabriela Garcia, né, que também é uma parceira do Think Twice, aí, instituição importante. Amanda, estou tendo o prazer de conhecer, né, aqui virtualmente, mas a sua reputação a precede, viu, Amanda? Eu conheço um pouco o seu trabalho, né, porque nós da escola, evidentemente, temos acesso, né, às ações. E aí, inclusive, a nossa escola também é um membro da Unesco, né, da Rede Pé Unesco. A Cíntia também, que é nossa parceira aí pela PAN Internacional, né, e o Braço Brasil. E é isso, a gente tem uma oportunidade de trabalho. E eu costumo dizer o seguinte, né, que a escola é onde a sociedade é mais finamente alcançada, né? Se a gente quer trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, até mesmo com adulto, né, e com essas desigualdades, é na escola que nós vamos alcançar esses sujeitos, né? Eles estão lá na escola. Então, de todos os braços do Estado, aquele que é mais, né, incontestavelmente difundido, né, e disponibilizado é o direito à educação, né? Por mais que a gente ainda tenha problema, a educação não está resolvida, mas a gente sabe que essas pessoas estão lá, sobretudo aquelas pessoas mais carentes que precisam da educação pública. Então, nesse sentido, o trabalho da escola, né, em alcançar esses sujeitos e favorecer um trabalho de desenvolvimento intelectual, emocional, psicológico e cultural, demanda também um tipo de trabalho que o próprio Estado ele não consegue dar, e não consegue não é porque ele não tem recurso ou não tem condições. Em grande medida também porque ele não tem interesse, né? Como a escola pública ela é praticamente voltada para as classes mais populares, então ela é organizada um pouco para isso, né? Então, como a gente vive num país muito desigual, em que a classe média, a classe mais favorecida, ela vai para as escolas particulares, do ponto de vista político, também não tem o interesse de que a educação pública se desenvolva de uma determinada maneira. Então, nesse sentido, há também algumas deficiências, né? Alguns trabalhos que não são tão potencialmente desenvolvidos como eles poderiam ser, inclusive pelo próprio Estado. E aí que entra, né, o trabalho das organizações da sociedade civil, sejam as empresas, né, sociais, sejam as ONGs, né, todas as formas de atuação na sociedade civil que a escola pode recorrer. Então, assim, o que faz
tem efeito de conciliação entre a escola e todas essas instituições é a natureza pública do trabalho que elas oferecem. Né? Então, tendo em vista essa natureza pública do trabalho, é que a gente celebra esse encontro. Então, assim, hoje é praticamente impossível, numa cidade como São Paulo, né, numa metrópole, numa megalópole, com todos os problemas sociais que a gente tem, de desigualdade, sobretudo, uma escola que tem a intenção de fazer um trabalho de educação, né, com toda a finura que lhe exige, né, finura no sentido de alcançar o aspecto mais fundamental da sobrevivência das pessoas, né, porque a educação ela é um portal de acesso a um direito, né, mas a partir desse direito as crianças, adolescentes e adultos podem alcançar outros direitos também. Então, é um portal efetivamente, né? Porque a partir do direito de educação, esse direito ele pode se desdobrando e alcançando outros direitos também, como direito, né, à alimentação, à saúde alimentar, como direito, né, à documentação, como direito à permanência em um país, como acesso à língua, por exemplo, né? E nisso as organizações sociais elas são fundamentais, né? Porque elas estão atuando dentro do território. E o que determina, por exemplo, a natureza de um trabalho, de uma educação, né, de uma instituição de educação como a escola, é o tipo de território no qual ela está inserida. Então, potencializar as ações do território é justamente se aliar àquelas instituições, né, que têm um trabalho de natureza pública, que a partir das mãos dadas com essas instituições públicas, elas podem fazer um trabalho potencialmente melhor e mais efetivo para essa população. E aí a gente tem sem sombra de dúvidas, né, um ataque àquelas desigualdades que a gente precisa superar. Então, se o Estado ele não consegue oferecer condições para a superação de algumas desigualdades, é a união das instituições públicas de ensino com essas organizações sociais que vai potencializar um efeito mais imediato e vai minimizar um pouco a omissão desse mesmo Estado que deveria promover todo esse, né, desenvolvimento para a sociedade. Então, nós, na escola, em Espaço de Bitita, carinhosamente conhecida, né, mas ainda denominada Infante Dom Henrique, nós temos o privilégio e o prazer de atuar com muitas instituições, né, como essas que estão aqui, que a gente consegue dar um trabalho de muito melhor qualidade, muito mais efetivo, a partir dessas parcerias que a gente consolida. Oi, gente, boa noite. Nossa, que gostoso ouvir vocês, terminar o dia desse jeito. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A Gabriele, para mim, é uma irmã mais velha, uma mentora. Que gostoso ouvir do Cláudio, que vem da perspectiva da escola, Cíntia, que é uma grande referência. Fabi, nossa, admiro tanto o trabalho da Carlotas, e a Aline, obrigada pelo incrível trabalho. Queria começar hoje aqui, acho que é importante também, com muita solidariedade às meninas e aos meninos negros e negras que hoje estão vivenciando a morte, né, da Kathleen Romeu, jovem de 24 anos morta ontem, no Rio de Janeiro, grávida. Eu acho que hoje é um dia de muita dor também. Eu acordei muito triste hoje, não sei vocês, mas é um dia triste, e eu acho que estar aqui juntos e a gente conversando me traz esperança e me traz força. Então, espero que isso também seja transmitido para quem está ouvindo a gente. Bom, eu sou Amanda, eu tenho 25 anos, então sou jovem, né? Não faz muito pouco tempo que eu terminei a faculdade, saí da escola, mas fiz um mestrado agora há pouco. Mas eu amo trabalhar com jovem, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de comunicar e ouvir os jovens e as jovens, adolescentes, as crianças, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me senti muito pouco ouvida. Então, eu sempre conto que numa época muito difícil da minha vida, em que eu não consegui frequentar a escola por 2 anos, por uma questão de saúde mental, eu só consegui retornar à escola quando uma coordenadora virou para mim e falou: Amanda, eu também tenho essa mesma questão de saúde mental que você. Eu falei: nossa, uma educadora que eu admiro tá sentando de igual a igual comigo, conversando, é isso que eu quero fazer. Né? Então, é por isso que hoje eu trabalho dentro de escolas, falando sobre violências, e eu acho muito legal, né, porque o nome aqui do programa é Perspectivas, e perspectivas é exatamente o que eu tento fazer no meu trabalho, que é trabalhar tanto com a criança e o adolescente, mas também com policial, com professor, com conselheiro tutelar. Então, é tentar, vamos ouvir um pouquinho da perspectiva de cada um.
E acho que a minha fala aqui hoje é trazer um pouco da perspectiva de cada um. Já que eu tenho o privilégio de estar nesse ambiente, vamos ver o que eu posso trazer, alguma das tantas falas que eu carrego comigo. E a primeira fala que eu queria trazer, justamente dessa conexão, né, da sociedade civil com a escola, é a fala de uma menina do Rio de Janeiro, uma menina de 20 anos, que numa oficina recente que eu realizei, a gente estava falando sobre violências, e era uma oficina como parte de um programa do Unicef, que junto com o governo federal está querendo criar um aplicativo, já foi criado, na verdade, ainda não lançado, para crianças e adolescentes denunciarem violências, como resposta à pandemia, né? Como que as crianças e adolescentes podem pedir ajuda enquanto elas são isoladas. E aí eu comecei a oficina e eu sempre pergunto, gente, por que vocês acham que a gente está aqui? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero ouvir as pessoas. E aí essa menina, ela disse assim, não vou dar nome, claro, para manter, né, o sigilo da oficina, mas ela disse assim, mas Amanda, eu não estou entendendo. Como que a gente vai criar um aplicativo, uma ferramenta para eu denunciar a violência, se eu nem sei o que é violência? Como que eu denuncio que o que eu estou sofrendo por parte do meu pai é estupro? Se ele me disse que isso é normal, que ele me disse que isso é afeto, como que eu vou entender? Então, antes de eu denunciar, eu preciso ser educada sobre isso, né? E ela resumiu muito bem a trajetória que eu venho tendo, né, nas escolas, dessas falas de, primeiro eu preciso entender que num país que nasceu do estupro, né, num país que tem suas raízes no estupro, a gente aprende que amor é violência, né, que a violência sexual é normal, que o abuso é normal, que a relação abusiva é normal. E a escola, ela tem um papel ali muito central e muito importante da gente desconstruir esses entendimentos de amor e afeto como violência e reconstruir o que é amor e afeto para cada um e para cada uma. E a sociedade civil e as organizações, a sensação que eu tenho é que vem para contribuir e ajudar a como que a escola pode fazer isso. Porque eu já vi, gente, tantos professores e professoras chorando na minha frente, falando, Amanda, eu não tenho ideia do que eu faço. Amanda, eu quero ajudar e eu não sei como. Amanda, eu tô vendo a aluna que sofrendo violência sexual, mas eu não conheço ninguém do Conselho Tutelar, eu não confio. E, ao mesmo tempo, semana passada, eu fui dar uma formação para conselheiros tutelares, e eles falando, Amanda, eu tenho medo dos professores, porque eles acham que eu sou do mal. Eu falando, gente, mas acho que tá faltando uma conversinha aí, né? Vamos botar todo mundo para conversar? Então, eu acho que para a gente começar essa conversa aqui, com essa reflexão da Gabi, como que a gente pode botar as pessoas para conversarem? Organizações da sociedade civil, escola, para se ajudarem. E não só a sociedade civil e escola, mas escola e os outros órgãos da rede, né? Delegacia, parte do Ministério Público, conselheiro tutelar, agente de saúde, vamos todo mundo conversar, porque como a Cíntia falou, né? A gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. A gente precisa de uma rede para ajudar uma vítima, uma sobrevivente de violência. Porque se a gente não tem essa rede, a gente deixa um espacinho para ela cair, que ela volta para a violência, que é o espaço da vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que estar juntos e juntas, né? Então, acho que eu queria começar trazendo um pouquinho dessas reflexões. Obrigada, gente. Nossa, não sei nem por onde começar, Gabi, aqui me passa tanta coisa na cabeça para costurar. Acho que começar talvez de trás para frente, né, da fala da Amanda, que é a mais recente, e esse é o mês da empatia, então para a gente é muito especial esse mês, e eu acho que talvez seja uma ferramenta-chave, né, para a gente exercitar e poder talvez trazer esse diálogo, essa conversa, de olhar essas perspectivas diferentes, né, para a gente poder compor, porque não acredito que as pessoas não vejam as violências e sejam indiferentes, né, mas às vezes falta o como fazer essa iniciativa, às vezes o medo, o receio, né, o receio de ferir ainda mais, então como que a gente consegue trazer todo mundo para essa conversa, olhando todo mundo para a mesma direção, e eu acho que uma coisa que você trouxe, Amanda, que foi que a gente fez tanto no encontro passado como no primeiro, foi nomear, né, o que são as violências contra a criança e o adolescente, porque é exatamente isso, né, a gente teve uma experiência, e o nosso primeiro perspectiva foi sobre a violência contra a mulher, né, então
vamos dizer assim, é similar nesse sentido, poxa, esse é o tipo de afeto que eu aprendi, né? Puxa, isso não é afeto, né? Eu vou ter que desconstruir o que eu aprendi, isso é errado, como que eu fico agora sem essa base, enfim, então eu acho que esse lugar da gente poder compartilhar esses conhecimentos e esses olhares é muito importante para depois dar os passos de ação, né? Então, e aí eu queria trazer talvez uma pergunta direcionada para o Cláudio, mas depois eu tenho uma outra geral. Você falou muito da Infante, né, as parcerias que vocês têm, a gente conhece de perto, a gente conhece a qualidade, né, do que se vive ali dentro, mas eu fico pensando, Cláudio, como é que, e aí com o teu conhecimento todo, né, de educador e diretor, como uma escola consegue esses apoios, como é que ela consegue, não tendo recurso, né, não tendo esse, vamos dizer assim, esse recurso oficial, esse interesse oficial institucional, como é que ela consegue se articular para poder fazer, por exemplo, um caminho como vocês têm feito, de dar esse suporte e acolher, nesse sentido, as crianças e os adolescentes? Bom, primeiro é você ter uma escola pública com profissionais que têm ali como perspectiva, né, construir uma escola de qualidade. Então, o corpo técnico dessa escola é absolutamente importante para se construir isso. Porque, né, Fabiana, nós somos parceiros de Carlotas, por exemplo, somos parceiros da Plan, somos parceiros de outras instituições, né? Temos várias, mas para vocês terem uma ideia, temos em média umas 20 organizações que trabalham conosco na escola, dando suporte para os mais variados tipos de problemas que a gente enfrenta socialmente com as nossas crianças e adolescentes, né? Inclusive do Brasil, de outros estados e inclusive de fora do país também. O que acontece, né? Muitas vezes, se você não tem um corpo na escola pública, um corpo técnico qualificado, mesmo quando essas ajudas vêm, que essas instituições chegam até essas escolas, elas não conseguem efetivar um trabalho, né? Porque não basta estar presente, não basta, né, instituições, a Plan, né, Carlotas, Think Wise, ou, né, outras organizações chegarem se apresentando nas instituições públicas, se não há lá também profissionais que tenham uma compreensão do tipo de composição de trabalho que pode ser feito. Muitas vezes essa parceria é inviabilizada justamente por isso. Então, essa é a primeira questão. Assim, a escola também ela precisa ter um nível de qualidade acentuado para que essas oportunidades venham e elas floresçam, né? Para que elas possam realmente se vingar. E é nesse sentido. Então, a escola ela tem um processo, a nossa escola é uma escola tradicional no bairro do Canindé, de 1940, né? 1960, desculpa. Então, assim, ela vem construindo um projeto, mesmo antes da nossa gestão, né, que estou lá há 10 anos, de professores que estão lá há 15 anos, 12 anos, antes de mim, vieram depois de mim. Então, assim, tem um processo em construção de um projeto de escola pública. Então, ter um projeto de escola pública de qualidade é fundamental para que essas parcerias, de fato, aconteçam. A gente sabe, inclusive, que existem escolas que as mesmas instituições que têm ações de muito sucesso na nossa escola não conseguem fazer isso em outros lugares, porque não basta transplantar, né, uma experiência de um lugar para outro. É necessário ter um contexto de ajuda mútua, de parceria, evidentemente, para poder fazer com que esse trabalho aconteça. Então, aí, basicamente é isso. É também uma escola em que os profissionais têm uma boa formação, tem uma compreensão de que a escola tem que ser pública, né? E pública não significa ser simplesmente estatal, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, a escola pertencendo à prefeitura ou estado já é uma escola pública. Às vezes, não. Ser estatal e ser pública é muito diferente. Uma escola pública é aquela que tem um objetivo de educação de qualidade para a sua população, né? Que ela é aberta para essa população, entende que é um direito fundamental que essas pessoas se apropriem daquele lugar, e quem está lá trabalhando não é dono daquele lugar, né? Essas pessoas são simplesmente colaboradores, estão ali trabalhando para que o sucesso dessa comunidade seja desenvolvido. Então, essa conjugação de fatores internos, né, e fatores externos que pode favorecer essa parceria, ela tem um êxito aí que todo mundo espera, tanto uma instituição pública quanto as instituições da sociedade civil.
Cíntia, Amanda, queria saber se vocês querem complementar alguma coisa. Gabi? Posso fazer um comentário? Por favor, deve. Eu queria comentar que ouvindo o Cláudio, né, eu fui lembrando de algumas diretoras, alguns diretores de escola, e que um papo que eu gostava muito de ter chegando nas escolas, para quem não sabe, em 2019 eu fiz um trabalho através do Instituto Liberta, né, percorrendo as escolas falando sobre violência sexual. E um trabalho que eu gostava muito era de chegar e perguntar para as pessoas da escola como que eu posso te ajudar? O que eu tenho que pode te ajudar, sabe? Antes de eu já chegar falando, eu acho que a escola tem que fazer isso, eu acho que a escola tem que fazer aquilo. Eu acho que esse é o grande erro, né? A nossa grande falha como organizações, né, da sociedade civil, da gente chegar dando pitaco para os educadores que estão lá, que estão tentando fazer um trabalho, que já estão, né, com ganhando super pouco, com um monte com vários alunos, com um clima escolar difícil, com uma situação de vulnerabilidade, agora com a pandemia, gente. Os professores, além de tudo, ainda têm que lidar com o ensino digital, que é super difícil, e também com estudantes que estão em situações de vulnerabilidade. Então, ao invés de chegar na escola, as organizações falando, eu acho que você devia fazer X ou Y, como que eu posso te ajudar? De que maneira eu posso ser útil para você? E não só as escolas, mas os próprios estudantes. Eu sempre começo as oficinas assim. Gente, eu sou Amanda, eu trabalho com violência contra a mulher, violência contra a menina. Faz sentido eu estar aqui? Porque eles e elas têm todo o direito de falar, não, tudo bem. Tem que fazer sentido para quem está lá. Então, a gente também criar isso juntas, sabe? Eu acho que isso é muito legal, vendo tanto da perspectiva da escola quanto da perspectiva das organizações. Como a gente pode também não ficar com um negócio de porque eu tô fora da escola, eu tô vendo melhor, ou a escola, porque você tá fora da escola, você não sabe o que tá acontecendo. Acho que é o que a Fabi falou da empatia, né? A empatia também quando a gente constrói os projetos. Acho que a fala do Cláudio me trouxe isso um pouquinho. Eu acho que gestores como o Cláudio são um sonho de todas as organizações. O que a gente busca é isso, né? Ter gestores que tenham um alinhamento com aquilo que a gente quer. Né? Gestores e corpo técnico, como bem o Cláudio falou. Né? Então, quando a gente encontra isso, é difícil a Plus chegar numa escola e fazer um projeto só. Né? A gente começa, faz um projeto, aí depois, como a Amanda falou, a gente vai vendo outras necessidades, vai criando projetos juntos e vai ficando. Porque a gente tem espaço para semear, né? E sabe que vai colher grandes coisas, grandes projetos, grandes resultados com essa escola. Então, é muito difícil, assim, a gente tem parcerias longas, né? A gente vai fazer um projeto e vai continuar ali, vai poder construir juntos os próximos passos, né? Eu acho isso bem bacana. E um comentário que foi trazido aqui, né, que acho que está sendo falado no YouTube, sobre a questão de ter psicólogas na escola, eu queria fazer uma observação aqui. A gente conseguiu, num projeto lá em Salvador, a gente montou uma clínica escola em parceria com uma universidade. Então, com alunas de uma universidade, a gente montou uma clínica escola, dentro de uma escola pública, para atender os alunos dessa escola pública. Então, isso é possível, né? Isso é possível, a gente fazer parceria com as universidades locais e tudo. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando da saúde mental dos alunos e das alunas, que neste momento está ainda mais impactada por causa da pandemia, por causa de tudo que estamos passando e que esses jovens, essas jovens passaram também. Então, é muito importante ter essa preocupação com a saúde mental também. Por isso que a gente fala, né, da tríade educação, saúde e assistência, né, para que a gente possa dar o pleno suporte para essas crianças. Então, sim, a gente precisa trazer para dentro da escola essas oportunidades de atendimento também psicológicos, né? Eu acho que foi bem lembrado aqui, foi bem interessante ter trazido. Eu queria trazer uma reflexão que eu acho que atravessou a fala de todos vocês, e é uma reflexão relacionada a uma temática que a gente também está enfrentando agora. Eu queria colocar aqui na mesa o homeschooling, trazendo alguns pontos importantes e que estão completamente relacionados ao que a gente chama de perspectivas, né? Quando a gente olha para esse projeto de homeschooling, dentro de um contexto brasileiro de profunda desigualdade e violência estrutural,
A gente consegue entender que, traduzindo o homeschooling, que é o escola, ensino em casa, o ensino domiciliar, isso restringe as perspectivas que esses jovens e essas crianças vão estar expostos, né? Então, a troca que a gente está tendo aqui talvez seja infinitamente mais limitada quando a gente está num ambiente doméstico e privado, submetido única e exclusivamente, talvez, às reflexões e às ideias que já permeiam aquela microcomunidade na qual a gente está inserida. E, além disso, vocês falaram 2 temas importantes: saúde mental e nomear as violências. Como que a gente faz isso fora da escola? Ou sem o apoio de organizações da sociedade civil? E eu trago essas questões sensíveis porque, de novo, a escola e as organizações da sociedade civil, elas não entram em casa, então elas não são parte ativa desse projeto de ensino domiciliar. E se essas partes não estão inseridas nesse projeto, como que essas crianças e esses jovens vão nomear as violências às quais eles possivelmente possam estar submetidos, né? E, além disso, como eles também vão nomear as eventuais questões de saúde mental que vão atravessar a vivência dessas pessoinhas, para que elas busquem ajuda, ou para que, de fato, elas se percebam à disposição daqueles que precisarem de ajuda eventualmente. Então, eu queria ouvir também as reflexões que vocês têm sobre essas temáticas, reflexões, sugestões, preocupações. Eu deixo vocês à vontade para compartilhar. Gabi, antes, eu quero muito escutar todo mundo, eu só queria falar uma coisa que, muitas vezes, essa pauta está voltando agora muito forte de homeschooling, né, tem um projeto de lei que, infelizmente, acho que vai ser aprovado, a gente está acompanhando, mas estamos com pouca força aí para não aprovação desse projeto, porque as pessoas estão confundindo homeschooling com conectividade, são coisas diferentes, então é bom trazer essa ressalva para cá. Uma coisa é a gente dar conectividade para o jovem poder fazer aula em casa, né? No caso da pandemia, que a gente sabe que muitos jovens não tiveram acesso à internet e não conseguiram fazer suas aulas nessa pandemia. E a outra coisa é homeschooling, que é educação domiciliar, que esse jovem não vai frequentar uma escola e um ambiente plural, né, de ideias plurais, de ideias divergentes, que vão fazer com que ele tenha até mais capacidade de análise, de argumentação, e ele vai ter um ensino em casa, tá? Então, assim, é só trazer essa provocação, porque é algo que está sendo usado até de forma errada, né, para as pessoas confundirem, falando, não, ensino online, ensino em casa, tudo. Não, não é diferente. Conectividade é uma coisa e homeschooling é outra, né? Então, eu queria só fazer essa provocação aqui, esse esclarecimento para a gente poder saber o que a gente, até do risco que a gente está falando, né, da grande ameaça que a gente está falando, e uma ameaça que, uma vez que seja aprovado esse PL, é muito difícil a gente retroceder, né? Bom, como diretor de escola pública, né, e eu insisto que nós temos 2 conceitos subsumidos, né? Um está dentro do outro, que é o conceito de educação e o conceito de cultura, né? Não dá para falar em educar sem pensar no modelo de sociedade, no ideal de sociedade, né, para a qual nós queremos formar esses sujeitos, né, essas cidadãs e cidadãos. E no Brasil, infelizmente, como diretor de escola, é muito triste, porque a gente sabe que o Brasil ele tem uma triste vocação ao conservadorismo, né? E, assim, o ensino domiciliar, né, ele não é uma novidade no Brasil. Desde a reforma pombalina, no século XVIII, né, e Pombal fez uma lei lá, a lei de 6 de novembro de 1772, né, que foi uma reforma do ensino, depois da expulsão dos jesuítas do Brasil, em que Portugal quer entrar, né, o Brasil ainda é uma colônia de Portugal lá, porque a República vem em 1880, né, 89, o que acontece? É feita uma lei justamente para se pensar um modelo de sociedade em que o desenvolvimento vem para essa situação de capitalismo que a gente se encontra hoje. Então, era necessário mudar
por dentro de um país ou por dentro de uma colônia e se muda por meio da educação, né? E aí Portugal cria, por exemplo, na Reforma Pombalina, a Escola do Comércio, então vai formar os comerciantes, vai formar os advogados, etc. E aí o que diz o item 6 da lei de 1772 da Reforma Pombalina? Vai dizer o seguinte, ó, opa... no item C vai dizer o seguinte, ó, com efeito, a reforma dos estudos universitários de Coimbra, tal, está falando de todas, uma reforma muito, muito intensa, né? E essa reforma vai dizer o seguinte, que uma luta naquela época era autorizar o ensino dentro de casa por professores formados, né? Mas aí o que essa lei vai determinar? Que era possível, eles estavam discutindo, se era possível formar as crianças e adolescentes dentro de casa por meio de um professor, né, formado e com habilitação para o magistério, mas esses alunos, se eles quisessem acessar, por exemplo, os altos estudos, que eram ali o ensino médio e o ensino superior, eles tinham que fazer as provas de seleção, que seriam o vestibular, né? E aí a gente tem o homeschooling, ou ensino domiciliar hoje, né, como se fosse uma grande novidade, e as pessoas que às vezes defendem vão falar em liberdade, né? Eu tenho que ter a liberdade de educar meu filho como eu quero. Ora, é uma demonstração de incompreensão do conceito de liberdade. Porque liberdade é participação, né? Se liberdade é participar, significa que eu sou livre a partir do momento que eu compartilho, né, os valores e tudo aquilo que uma sociedade na qual eu vivo pode me oferecer e com a qual eu também posso contribuir como contrapartida. Então, o ensino domiciliar é o que há de mais conservador e retrógrado. Infelizmente, a nossa sociedade, para dar resposta, né, essa desigualdade brutal que nós temos, ela tenta dar uma resposta da maneira mais atravessada e mais enviesada que possa existir, né? Então, o ensino domiciliar ele não é saída. E como a Amanda mesmo disse, né, assim, como é que resolve, né? Como é que a gente faz se eu estou definindo que o âmbito de escolarizar, né, ou de ensinar alguém é no âmbito da família, que é no âmbito privado? Como é que eu vou pensar a cultura no valor público, no âmbito, né, para as pessoas, no âmbito de liberdade? É um contrassenso, então não existe isso. Então, é uma proposta conservadora, e como nós nunca conseguimos fazer isso passar, né, como projeto de país, a gente fragmenta e vai para os estados. Então, a gente teve a aprovação no Rio Grande do Sul, e os estados começam a aprovar, né? É aquela velha expressão que a gente conhece, né, de comer o mingau pelas bordas, né, comer pela beirada. Então, como você não consegue implantar um projeto reacionário, né, um projeto que vai contra o interesse de uma sociedade e vai, né, em favor do interesse de uma determinada classe social, porque ela quer justamente se isolar, né, criar aquela ideia de condomínio, e aí a gente vem com o ensino domiciliar como se fosse uma coisa nova. O ensino domiciliar é do século XIX, né, do século XVIII, 1772, a segunda metade do século XVIII. No século XXI, a gente está discutindo isso, né? Se nós não aprovamos algo que era lá do século II no século XXI, é porque realmente é muito ultrapassado. E nós estamos dando uma demonstração hoje, com essas aprovações, de que a sociedade brasileira está evoluindo. Infelizmente, eu, como profissional da escola pública, eu tenho muito pesar do que vem acontecendo agora, porque o conservadorismo ele ainda está prevalecendo na sociedade brasileira, infelizmente. Mas sabe o que mais me espanta, Cláudio? Porque ele vem, é um tipo de pauta que vem travestida como uma pauta liberal, né? E como você falou, não é nada liberal. Quando a gente fala, eu tenho que ter liberdade de escolha, a criança é um sujeito de direitos. E os direitos dessa criança de ter acesso à educação pública, à educação privada, mas uma educação fora de sua casa. Então, assim, o que me assusta muito é porque é uma pauta liberal. Inclusive, quando a gente olha os partidos que estão apoiando, são partidos que falam que são liberais. Gente, é só olhar um pouco quem está por trás disso, né? Eu fiz uma noite, eu peguei e fui ver um pouco os eventos que acontecem sobre homeschooling, quem são os patrocinadores desse evento. E eu fiquei assustada. Eu cheguei em institutos que se auto-intitulam conservadores e que falam sobre ideologia de gênero, falam sobre feminismo, como se feminismo fossem
mulheres bruxas, né? Eles falam assim sobre o conceito de família, que é homem, mulher e criança. Então, assim, são institutos que estão por trás dessa pauta que as pessoas parecem que não estão vendo ou não querem ver, né? Então, a gente precisa chamar a atenção da sociedade toda, porque a gente não está olhando para isso, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas ameaças, tantos retrocessos, que a gente não sabe por onde começar, né? Então, essa é uma pauta extremamente relevante, né? Os projetos de lei são extremamente conservadores, eles estão sendo pautados e provavelmente vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, por mais que a gente faça um trabalho de advocacy, a gente está fraco em termos de apoio, porque a sociedade não está sabendo, né? A gente não está conseguindo chamar a atenção da sociedade para isso, e de políticos que poderiam estar junto com a gente, né? Do legislativo que podia estar junto com a gente. Então, é bem desconfortável esse momento que a gente está passando, bem preocupante, porque a gente sabe da ameaça que é e não está conseguindo freá-la, né? Eu acho que é essa a sensação que eu tenho. Nossa, gente, é literalmente desesperador, né? Acho que o que a Cíntia colocou é desesperador. Eu faço muito isso também, Cíntia, de olhar quem está por trás, né? Nos documentos, eu estudo muito Escola Sem Partido, e eu acho que conversa muito com o que o Cláudio falou, que Escola Sem Partido também, né? São aquelas aprovações no âmbito municipal, quando você vê, chega no federal, mas é isso, né? No âmbito municipal, que grupos mais conservadores vão tomando poder, né? E o que isso significa, quais as violências que estão aí envolvidas. E aí tem eu acho que uma frase que resume isso para mim muito bem, é assim, se a gente nem finalizou um processo de escolarização no Brasil, como que a gente já quer ir para um processo de descolarização? Né? Aqui a gente está discutindo sobre a importância de falar sobre violências dentro da escola. A escola hoje ainda não fala sobre isso. As que falam, como a Cíntia falou, né? O Cláudio é um educador de sonhos, é um gestor dos sonhos. E não porque a gente não tem outros educadores incríveis, mas porque os educadores não sabem como fazer e precisam desse apoio, precisam de recursos e por aí vai. Mas voltando, se a escola hoje não faz, né, o que é preciso ser feito, não culpabilizando a escola, mas o que precisa ser feito, ou seja, a gente ainda nem tem um processo de escolarização completo, no sentido de uma escola que olhe para essa criança de forma integral, que olhe para o que seja uma educação sexual integral, que fale sobre os aspectos socioemocionais, que fale sobre as relações humanas, e por aí vai, que fale sobre cidadania, que vá muito além, né, dos conteúdos, daqueles conteúdos do ABC que a gente vê, que infelizmente ainda permanece, né, a gente ainda tem uma escola muito tradicional. Se nem isso a gente finalizou, como a gente já quer ir para o homeschooling? Porque para ir para o homeschooling, então vamos antes entender muito bem do que se trata a educação, entender muito bem se os pais, as mães, os familiares têm competência para levar essa educação para casa, e aí a gente fala disso. Mas isso está tão longe. A gente ainda está falando de incrementar tanta coisa, de melhorar tanta coisa na escola hoje, né? Então eu acho que exatamente, é como que, diante de tantos problemas que a gente está vivenciando hoje, o homeschooling o que vai fazer é botar tudo para baixo do tapete. Literalmente botar tudo para baixo do tapete. Eu queria sugerir para quem está assistindo uma live, eu participei faz um mês, um pessoal da União Brasileira dos Estudantes. Por quê? Porque nessa live tem os estudantes falando. E eu acho que isso é o mais importante. Vamos ouvir os educadores e os estudantes. E vendo os estudantes falando, e eu sigo vários deles hoje no Instagram, estudantes que estão super, né, ativistas contra o homeschooling, e eles falando de como eles têm medo disso, falando, Amanda, se não tem a escola, onde eu falo sobre meus sentimentos, sobre saúde mental, onde eu compartilho o que está acontecendo na minha casa? E aí vem aquilo que a gente estava falando do início, né, gente, do perigo do homeschooling em relação às violências. Porque hoje o que a gente vê são famílias, vou dar um exemplo prático. Quando eu fiz pesquisas em delegacia da mulher, chegava lá uma menina que sofreu um estupro, e aí o padrasto que havia estuprado, e a mãe culpabilizava essa menina. Isso a gente sabe, né? Quem é professor aqui com certeza já viu muito essa história.
E em escola também, eu trabalhei em escola que era um lugar que tinha muita exploração sexual aqui em São Paulo, perto do CEAGESP, uma escola municipal, e aí a mãe chegava e olha que complexo. A gente chamava a mãe e falava, olha, sua filha tá vindo para a escola com barra de chocolate, com celular, porque ela tá sendo explorada pelo caminhoneiro do CEAGESP. E aí a mãe falava assim, eu prefiro que ela se prostitua, na verdade ela está sendo explorada, porque ela é menor de idade, mas que ela se prostitua e receba um dinheiro e não dependa de um homem, do que ela dependa de um homem que bata nela assim como o meu marido bate em mim. Esses dois exemplos da delegacia e da escola, por que eu estou trazendo eles? Porque eles mostram como a gente vive uma violência intergeracional, de como as próprias mães também viveram essa violência e naturalizaram, entenderam que isso é normal, culpabilizam a menina, ou acham que a violência sexual é uma saída da violência doméstica. Então, se a própria mãe tem isso naturalizado, e aí eu levo essa criança falando, olha, a criança pode ser educada por essa mãe, gente, eu não tô culpando a mãe, eu só tô falando que essa mãe também precisa de ajuda. Se eu também não ensinar para essa mãe o que é violência, como essa mãe ensina para a filha? Como uma mãe que nem sabe o que é estupro de vulnerável, que nem sabe que o que ela viveu é estupro, que ela tem direito à ajuda, vai ajudar a filha dela. Como eu exijo que alguém ensine algo para alguém que ela nunca teve, que ela nunca recebeu esse ensinamento? Né? Olha o que a gente está fazendo de novo com as sobreviventes de violência, exigindo isso de novo. Então, eu acho que o homeschooling é continuar um ciclo de violência que a gente tem no Brasil, desde os estupros das indígenas, desde os estupros das escravas, desde os estupros das migrantes e por aí vai, desde o início, né, de quando a gente começou, essa cultura de estupro que a gente tem no Brasil, é reforçar, é dar continuidade. O contrário, trazer para a escola discussões sobre sexualidade, sobre educação sexual integral, sobre violência, é quebrar esse ciclo. E isso é muito potente, muito, muito potente. Eu vou parar de falar porque eu começo a me empolgar. Não, foi ótimo, Amanda. Eu acho que você traz na tua fala a gravidade, né, do risco que se corre quando a gente está olhando uma pauta como essa, por exemplo, né? Então, tem vários comentários aqui de professores, né, falando dessa questão, e eu acho que é muito claro, o último aqui da Solange, eu acho que é bastante significativo, porque ela fala dessa convivência social, da gente aprender a conviver socialmente, e sem dúvida esse é um papel importantíssimo da escola, né, da gente, a escola ela é citada enormemente em diversas conversas, né, nesse refúgio, entre aspas, né, da criança que sofre a violência, né, de ser esse lugar onde ela pode ser, às vezes, percebida, ou ela pode ter esse desabafo, ela pode aprender e até testar, né, o que eu estou vivendo em casa, meu amigo não vive, a família dele é diferente, né, enfim, e conseguir se perceber, mas ao mesmo tempo também de como a gente se comporta fora da nossa bolha, né, então, embora muitas escolas acabam representando pequenas comunidades, né, mas assim, ainda assim são pessoas diferentes que a gente precisa exercitar a convivência, precisa exercitar o respeito, o olhar para a diversidade, né, que são coisas tão importantes para a gente se formar enquanto ser humano. E aí queria aproveitar nesse sentido, logo no início a Amanda trouxe a questão da Kathleen Romeu, que a gente conversou um pouco no encontro passado, né, sobre o quanto essa violência no Brasil ela tem cor, né, quanto ela é característica, que essas crianças e adolescentes mais vulneráveis, fatalmente, elas são meninas e negras, né, em primeiro lugar, depois os meninos negros e assim por diante. Então, o quanto isso é importante da gente olhar e o que a gente poderia fazer, já que é tão, não é que é tão localizado, né, mas assim, existe um padrão e como é que a gente consegue, de alguma forma, proteger. Aonde estão essas crianças? Elas estão nas escolas e nas escolas públicas, né? Então, de novo, a gente volta para esse olhar de que a escola hoje é um lugar, vamos dizer assim, de refúgio, de segurança, onde a gente poderia fazer algum trabalho
com as crianças, com as famílias e com a comunidade como um todo. Eu queria trazer uma pergunta da Edith, mudando um pouquinho o rumo da conversa, então não sei se vocês querem comentar esse meu comentário, mas a Edith pergunta, né, como se dá essa parceria escola e assistência social para acolher as crianças e adolescentes que estão em situação de abuso. Quem começa? Eu não sei se o Cláudio quer trazer um pouco da perspectiva dele da escola, eu posso trazer um pouco também, mas, Cláudio, acho que você tem mais vivência do que eu. O que você prefere? Tá bom. Até quis ser cavalheiro aí, mas eu acho que ficou um vácuo, né? Deixar um pouco as mulheres falarem primeiro. Eu poderia até falar, mas eu acho que, poxa, tendo um educador aqui, eu quero te ouvir. Eu acho assim que quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que pensar na efetividade do trabalho. E, infelizmente, assim, a gente tem órgãos públicos, né, inclusive os conselhos, a vara da infância, né, que, infelizmente, não tem um tipo de atuação que dê suporte para as escolas. Então, quando acontece um caso de violência, por exemplo, numa escola, a gente tem por obrigação, né, reportar o problema para o Conselho Tutelar. Seria a primeira instância. A primeira instância que a escola tem para recorrer ao Conselho Tutelar seria aquele órgão ali de maior proximidade com a escola e de maior apoio. Mas, infelizmente, da maneira que eles são constituídos ainda, e da maneira como eles são apropriados, né, esses conselhos eles não funcionam como deveriam funcionar e, portanto, esse apoio à escola ele não chega, ele não se efetiva. E aí o que acontece é justamente isso, né? As escolas têm, por meio dessas parcerias com a entidade da sociedade civil, maneiras mais diretas para resolver esses problemas, né? Primeiro, buscando maneiras de entender esse problema, de chegar a essas crianças e jovens para discutir esses problemas, né? E ter forma alternativa de lidar com elas, né? Porque também tem uma coisa que pouco se fala, né? Muitas vezes, quando uma adolescente está sofrendo um tipo de violência, né, muitas vezes, assim, o silêncio ele é um desdobramento dessa própria violência. Então, falar disso, né, com alguém próximo é até algo ameaçador. Então, às vezes não se tem vontade ou liberdade, né, ou tem receio de se falar aquilo dentro da própria escola e discutir isso com alguém de fora da escola dá um certo conforto, né, dá uma certa segurança, um certo alívio, né? E até porque quando esse tipo de problema acontece com as pessoas, tem um pouco similaridade com a questão emocional, né? Quando as pessoas têm um problema psicológico e emocional, parece que há um certo receio, uma construção social de que isso não é muito legítimo, né? Então as pessoas não falam tanto dos problemas que têm. Com a violência também doméstica, sejam elas de gênero, né, sexual, né? As pessoas têm um certo receio de lidar com ela, não se sentem à vontade, às vezes, de tratar aquilo no seu meio social, até pela questão da estigmatização, né? E aí esse papel, inclusive, das instituições parceiras é fundamental, né? Porque são pessoas que não são ali daquele meio, né? É claro que também, não estou dizendo que as garotas e garotos não querem ser ouvidos por ninguém da escola, tem também os casos que a escola é o lugar, sim, os profissionais são, né, as pessoas que vão dar apoio que elas querem ouvir, mas também há momentos e há casos em que esse ouvinte ou esse interlocutor, se for alguém de fora, né, do próprio meio escolar, facilita também nessa escuta, né, e nesse apoio para essa adolescente. E aí, nesse apoio, eu acho que tem lugares, tem escolas que são mais felizes, né? Eu acho que há, sim, alguns conselhos tutelares que fazem um bom trabalho, as varas da infância são mais parceiras, né? As ouvidorias também estão chegando cada mais perto das escolas, né? Mas temos também alguns exemplos de que esses conselhos não funcionam tão bem como deveriam funcionar, e aí a gente perde um pouco isso. E aí, só para fechar um pouco essa minha consideração, eu queria só mencionar também, né, o que a Amanda falou. Infelizmente, o nosso sonho de educação no Brasil ele não foi realizado, né? Aliás, ele está longe de ser realizado. E o nosso modelo de sociedade também não foi realizado. E o que é pior, a gente, né, sabe que em alguns momentos, né, isso se concretiza, como no caso de projetos de lei, por exemplo, como homeschooling,
que ao invés da gente pensar, né, e tentar efetivar um modelo de sociedade, a gente tenta buscar consolidar um modelo de classe, porque os homeschooling é isso, né? É um projeto de classe social, porque não são as pessoas menos favorecidas que vão ter condição de levar os mesmos professores, né, para dentro de casa para poder escolarizar os seus filhos ou as suas filhas. Então, nesse sentido, né, assim, tem que tornar uma ação pública no sentido não de escola pública, ou essa contraposição de escola pública e escola particular, não é isso, eu estou dizendo da natureza pública da educação, que essa natureza pública, inclusive, ela é feita dentro das escolas privadas, né, porque a escola privada, ela tem ali a sua autorização outorgada pelo Estado, e ela também tem o seu ensino ali, que é um ensino de natureza pública. Então, quando eu digo público, não estou colocando em concorrência a escola privada à escola pública, mas é a natureza do trabalho que se realiza. E, necessariamente, nem todos os conselhos aí têm esse trabalho que pode ser caracterizado como um trabalho de natureza pública. Eu queria só fazer um complemento aqui, Cláudia. Eu acho que aí, né, Amanda, que entra muito o trabalho da organização da sociedade civil na formação desse conselho tutelar. Até você falando que estava dando treinamento para os conselheiros e tudo mais. E aí eu quero trazer só um exemplo de um projeto que a gente tem, que é um projeto que eu adoro, minha equipe fala que é o meu projeto, assim, né, preferido, mas não é, eu gosto de todos, que é a Cambalhotas. O projeto Cambalhotas, a gente trabalha com crianças entre 7 e 11 anos de idade na sua autoproteção. E o Cambalhotas, a gente trabalha com a criança no contraturno, então a gente trabalha explicando para a criança o que é o abuso, né, os tipos de abuso, para que essa criança possa identificar o abuso, porque é isso, ela tem que saber nomear o abuso, e ela tem que saber que aquilo é errado. Mas quando a gente fala de autoproteção, não é que a gente passa para a criança a responsabilidade pela proteção dela, de forma alguma, porque ela é nossa, sempre será de um adulto a proteção da criança, mas ela tem que entender que aquilo é errado. Então a gente trabalha com a criança, a gente trabalha com professores, a gente trabalha com o que a gente chama de pais, mães, cuidadores e cuidadoras, a gente trabalha com a rede de proteção, conselho tutelar, a gente tem parceria com o Ministério Público, com Defensoria, então a gente trabalha toda a rede de proteção, porque todo mundo tem que saber como endereçar quando existe algum caso, então isso é muito, muito importante, né, que a gente possa fortalecer a capacitação dessas pessoas. A gente fala muito do conselho tutelar, porque é verdade, muitas vezes eles assumem aquela função sem ter o preparo completo para poder oferecer o melhor trabalho, o melhor serviço, o melhor apoio. Então, a gente pode fazer isso por meio de formação. E eu acho isso muito importante. E agora a gente vai ter um outro Cambalhotas, que a gente percebeu que 7 anos, infelizmente, às vezes é muito tarde. Então, a gente criou um outro projeto, que é o Cambalhotas Baby, que a gente está chamando, que é de 3 a 6 anos de idade. E aí a gente vai trabalhar com escolas de educação infantil, e a gente vai preparar as professoras para que elas possam multiplicar. E como que a gente trabalha, né, esses projetos? Cambalhotas, porque ele é muito lúdico, né, porque a gente está tratando um tema super complexo, muito difícil, com crianças, né, então a gente precisa trabalhar de forma lúdica com essas crianças, e aí trabalhar um pouco a questão da brincadeira, então a gente trabalha com as famílias, o brincar, que a gente esquece, né, desse momento de brincar, a gente vai trabalhar a educação não violenta com essa criança, a gente vai trabalhar a saúde mental dessa criança, então, vários temas que a gente vai estar endereçando, trabalhando, facilitando junto com esses profissionais ou com as crianças, para a gente poder trazer um pouco mais de proteção, né, dessa rede que a gente fala tanto. Então, isso é muito importante, né, é a gente poder ter pessoas muito bem preparadas ao redor dessa criança, e isso é a parceria, né, Amanda? Você estava falando da formação que você dá para conselho tutelar, e de novo, são pessoas que têm essa abertura, a gente precisa também, assim como educadores, a gente precisa também encontrar conselheiros tutelares que têm essa abertura e que têm essa vontade de aprender, porque tendo onde semear, de novo, a gente vai conseguir plantar, né? Então, isso é bastante importante. Ai, queria comentar aqui também. Gente, eu queria estar assim, sentada com todo mundo, tomando um café, comendo um bolo, discutindo, e com o pessoal que está assistindo, porque esses comentários são muito bons também.
Ai, que gostoso. Eu fico muito animada quando eu junto com outras pessoas que também têm esse gás de falar sobre isso, pensar junto. Mas eu anotei alguns pontos aqui que eu queria falar. Edith, eu não sei se você é educadora, se você puder comentar aqui, eu gostaria de saber também se você puder até comentar de onde você é, fico curiosa, porque às vezes eu consigo até falar, procura tal pessoa, tal projeto em tal lugar, eu tenho que fazer essas conexões para ajudar as pessoas que estão buscando projetos, né? Às vezes as pessoas falam, mas Amanda, me fala de forma prática, onde eu vou, com quem eu falo, o que eu faço? As pessoas adoram mandar mensagem no Instagram assim, aí eu vou atrás, tá bom, vamos pensar juntos. Porque eu entendo que às vezes a gente quer fazer na hora, né, quer ir atrás. Eu queria falar alguns pontos. O primeiro ponto é o que a Cíntia comentou, que eu achei muito interessante, que a Cíntia falou que a Plan percebeu que o Cambalhotas que 7 anos já era muito tarde, né, Cíntia? E eu acho que tem um estudo, meu mestrado, eu fiz uma análise de estudos de vários lugares do mundo que foram entender qual que é o impacto da gente falar sobre educação sexual integral, sobre autoproteção, na redução da violência de gênero, da violência sexual, casamento infantil, gravidez precoce, por aí vai. Bom, analisei vários estudos, mas tem um deles que eu acho fantástico, que ele diz o seguinte, agora eu não estou conseguindo me lembrar se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas entrevistaram vários homens presos por abuso sexual de crianças. E perguntaram para esses homens o que a criança disse no momento da violência, exatamente no momento da violência, que fez com que ele parasse. Que fez com que, naquele momento, ele desistisse. Não é que ele desistiu de voltar a agredi-la, abusá-la, mas naquele momento ele parou. A primeira coisa foi quando a criança disse não. E a segunda coisa foi quando a criança disse eu vou contar para alguém. Isso mostra a importância dessa criança saber diferenciar o que é confortável e o que não é. Que eu acho que esse dado reforça a fala da Cíntia. 7 anos já é muito tarde. Porque se com 2, 3, 1, ela já souber que isso tá legal e isso não tá, isso tá confortável, isso não tá, e ela souber falar, de novo, como a Cíntia disse, a gente não quer colocar sobre a criança a responsabilidade. Mas a partir do momento que ela sabe, a gente evita que essa criança seja abusada por 10, 15 anos. Porque a grande maioria das crianças que sofrem abuso não sofre uma vez, sofre por muitos anos, muitos anos. Então, se na primeira ela já souber identificar e tiver alguém para reportar, para falar o que está acontecendo, olha como isso é poderoso. Porque por que esse homem abusa dessa criança? Porque ele entende que ali tem vulnerabilidade. Quando a criança diz não, ela não está mais tão vulnerável como ela estava antes. Porque ela entende que aquilo não está certo. Que aquilo pelo menos está estranho. E isso diminui o grau de vulnerabilidade. E isso deixa esse homem, peraí. Então isso traz para a gente a importância da gente falar disso na escola. O segundo ponto que eu queria trazer, falando num aspecto mais prático, o material da metodologia que eu implementei nas escolas chama Tá na hora de falar sobre exploração sexual com estudantes. Aliás, hoje, antes daqui, eu estava tendo uma reunião com a Luciana Temer, do Liberta, que eu vou reestruturar esse material para falar de todas as violências sexuais, não só a exploração. É um material que está aberto, a cartilha está aberta, eu posso até disponibilizar o link aqui. A gente tem o link com passo a passo das 6 oficinas, a gente tem o documentário, são 14 minutos, em que os próprios estudantes explicam a metodologia. Quem estiver assistindo, quiser levar para a sua escola, é uma metodologia que, gente, não envolve recurso financeiro, envolve capacitação, envolve troca, envolve parceria. Então, está disponível quem tiver vontade. Muitas pessoas falam, como que eu implemento? Aí a gente bate um papo para levar. Então, acho que isso é uma coisa que está super disponível. Outra coisa, procurem as diretorias regionais de ensino. Isso é super importante. As diretorias regionais, elas têm um papel essencial em articular a rede. E lembrando, gente, existe a lei da escuta protegida. Então, se você é educadora, se você é educador e você vê que a rede de proteção não está funcionando, você tem todo o direito de cobrar. Se você é pai, mãe, cuidador, cidadão, cidadã, você tem o direito de cobrar, porque a lei da escuta protegida diz que a gente precisa que todos os municípios tenham uma rede de proteção. E tem que ter todas aquelas áreas. Então, você tem todo o direito de ir lá e demandar. No Tá na Hora, uma das cidades que a gente passou, os alunos foram ter reunião com o prefeito para falar por que a rede não está funcionando.
Gente, foi sensacional. Estudante do 9º ano falando para o prefeito por que o Conselho Tutelar não está tendo reunião com a escola periodicamente. E aí o prefeito começou a ter, né? Começou a funcionar a rede. Então, cobrem, isso é muito importante. A gente tem que cobrar a implementação da lei, senão não basta ter só a lei. E a terceira coisa que eu queria falar, juro que é a última coisa, sobre a parceria com o Conselho Tutelar. A Carol Arcari, não sei se quem conhece, mas a Carol Arcari, que é uma escritora que eu adoro, que produz muitos materiais para crianças sobre violência sexual e outros tipos de violências. E ela, eu não sei se ela lançou, talvez eu estou dando spoiler, ela vai brigar comigo, mas ela estava produzindo um livro sobre uma criança que tem muito medo do conselheiro tutelar, porque os pais têm uma mania de ameaçar, falando, eu vou chamar o conselho tutelar. Você vai fazer malcriação, eu vou chamar o conselho tutelar. E aí a criança tem a visão que o conselho tutelar é do mal, ao invés de entender que o conselho tutelar é para você pedir ajuda. Basicamente, no livro, dando aqui spoiler, um conselheiro tutelar vai na escola e conta para a criança o que é o conselho tutelar. E aí muda. E aí a criança vira para a mãe e fala, mãe, na verdade, o conselho tutelar está aqui para me ajudar. Nem a mãe sabia disso. E nem o educador sabia disso. Então, acho que é legal também fazer essas parcerias, se você é conselheiro, conselheira tutelar, vai na escola, conversa com os estudantes, se apresenta para o educador, para a educadora, troquem, sabe? Se conheçam, às vezes está no mesmo bairro, faz um grupo do WhatsApp para trocar informações, para pensar junto. É esse tipo de coisa, essa troca que eu acho que faz muita diferença. Amanda, você traz, acho que mais uma vez, esse olhar, assim, dessa não só da rede, né, mas o quanto a gente precisa um dos outros, né, e como bem nos lembrou a Cíntia no nosso primeiro encontro, né, que nós precisamos de uma comunidade inteira para educar uma criança, e é exatamente isso, né, essa chamada desse nosso Perspectivas qual é o papel de cada um de nós nesse tema, né, o que a gente pode fazer enquanto indivíduo e com as nossas conexões. Então, acho que uma coisa que me vem da sua fala e que a gente conversou um pouquinho com a Mariana e com a Fernanda no encontro anterior, né, que era sobre o poder público, né, talvez nós, enquanto brasileiros, temos essa mania de achar que nada adianta, de que nada funciona, né, que não adianta a gente recorrer, e talvez muitas vezes a gente não tenha a resposta que a gente gostaria, mas também é nosso papel cobrar e se valer disso, né? Então, por isso que o nosso segundo Perspectivas foi sobre política, né? Porque a gente aprende que política é chato, não é para mim, eu não vou me envolver, eu só vou lá e voto, depois eu nem sei quem que eu elegi, enfim. E, de verdade, a gente tem um papel importantíssimo e ativo no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia a gente faz política, no nosso dia a dia a gente atua e a gente precisa cobrar para que as coisas possam funcionar, né? Então, muitas vezes, e aí estou falando de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, né? Então, imagina organizar e administrar um lugar como São Paulo. É importante a gente recorrer às subprefeituras, né? Às organizações de bairro, para que as coisas comecem minimamente a fazer sentido, e eu acho que a tua fala me traz muito isso, né, a importância da gente se articular, da gente tomar a liderança e da gente fazer o nosso papel. Teve um outro comentário aqui que falou da educação dos educadores, né, dessa preparação dos educadores, de investir no educador, e de verdade a gente acredita muito nisso, né, os educadores em especial, né, nessa figura importante que é a escola, como a gente já cansou de falar aqui, né, mas no papel de educar, de informar todos nós, e o educador e a escola como esse agente quase capilarizador, né, de informação, de cuidado, que ele consegue ser um agente realmente de cuidado e supervisão, né, de ele fazer um papel, às vezes, muito mais ativo do que ele faz hoje, com informação. Gabi, você quer trazer alguma questão aí das suas perguntas? Não, minha cabeça está explodindo. Estou adorando esse papo. Acho que vocês surpreendentemente conseguiram aprofundar o que já estava muito profundo desde o nosso primeiro encontro. Eu estou particularmente impressionada com essas reflexões que vocês têm trazido,
sobre como é importante o engajamento dessa rede de apoio, que também não é preparada adequadamente ou na medida do que deveria para se envolver com as questões de violência. E acho que uma coisa que ficou evidente para mim na fala de todos vocês, e principalmente quando a gente tocou no ponto do homeschooling, é como ainda é invisível para nós que a violência ela atravessa a experiência de uma criança e de um jovem de inúmeras e incontáveis maneiras, que não é só a violência física, psicológica, sexual, né? Mas o próprio abuso e violação de qualquer direito humano, por si só, representa uma violência na sua vivência e na sua experiência. E aí, até voltando nisso do homeschooling, quando a gente nega a uma criança a possibilidade da sua interação, da sua convivência social, e nega também a rede de apoio, a formação e a capacitação em temas relevantes, você nega a essas pessoas um direito fundamental à verdade, né? A acessar uma informação verdadeira, a formar a sua opinião, a formar o seu pensamento crítico com base em fatos, em estudos, em ciência, né? Então, acho que quando a gente fala de violação e violência doméstica, me ocorreu muito isso na fala de vocês todos, como a violência doméstica, ela se apresenta como uma das facetas das violências que essas crianças e esses jovens vivenciam e testemunham sistematicamente, em razão do contexto que a gente vivencia no Brasil, né? E, Gabi, incluindo a violência institucional, né? A violência institucional em si, né? Que é o adolescente. Sobretudo, né? E que a gente não fala. Eu fui fazer um mapeamento agora para o aplicativo do Unicef, de materiais, né? Para entrarem no aplicativo sobre violências. Gente, não tem material sobre violência institucional contra criança e adolescente. Assim, se eu sou uma adolescente, eu tenho 13 anos, eu fui na delegacia contar algo e eu fui revitimizada, sofri violência, onde eu vou? Com quem eu converso? Falo muito com os adolescentes. Gente, vamos falar sobre o que é ouvidoria da Polícia Militar. Isso é muito importante, né? Fala da violência institucional contra o menino negro dentro das unidades prisionais. Esse menino precisa saber o que é a violência institucional e quais são os meios que ele tem para buscar ajuda, para reportar. Isso é tão importante, né? Então, acho que a violência institucional está ali no meio de tudo e a gente não fala sobre ela, a gente precisa muito falar. E aí eu estou lembrando de um projeto de uma formação que a gente fez, que eu acho que tem tudo a ver com a gente poderia pensar já num projeto Think Twice, Carlotas, Amanda Plan, que é a formação em direitos humanos para a Polícia Militar. A gente fez essa formação lá na Bahia, uma formação de 100 horas, porque a gente notava que precisava, eu acho que eu comentei isso na primeira live, mas que a gente precisava formar a polícia para entender que aquela criança não é um criminoso, é uma vítima, né? E como que trata essa criança. Então, a gente foi para a questão de direitos humanos, uma formação linda, e eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão. Eu sei que a Gabi é super especialista em direitos humanos, eu acho que ia ser lindo a gente fazer um projeto juntos aqui, todo mundo que está aqui. Vamos lá, o piloto é lá na escola do Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Você topa um piloto aqui de um projeto nosso? Porque eu acho que é isso, né? A gente trabalhar muito essa rede, né? E a questão da denúncia, né, gente? A gente tem que trazer essa questão da denúncia aqui, o Disque 100, para a gente denunciar. Acho que vale a pena a gente trazer isso aqui, né? A gente acabou de fazer uma campanha forte por causa do 18 de maio, que é o Dia contra a Exploração e o Abuso Sexual Infantil. E a gente falou muito da questão da denúncia. Agora, dia 12 de junho, além do Dia dos Namorados, que todo mundo conhece dia 12 de junho como Dia dos Namorados, é o Dia Nacional e Internacional contra o Trabalho Infantil. Então, a gente precisa trazer para cada um de nós a responsabilidade de denunciar, né? Se eu vejo que tem uma criança no calçadão sendo explorada sexualmente, eu preciso denunciar, eu preciso tirar a criança daquela situação de vulnerabilidade que ela se encontra, né? Então, eu acho que trazer essa questão também da denúncia é muito, muito importante, né? Que só denunciando, a gente sabe que
os índices são horrorosos, mas são subnotificados, muito subnotificados. Então, a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo, e para isso, só com denúncia, só com reporte, que a gente vai poder ter números mais próximos à realidade para a gente poder trabalhar. Então, isso é bastante importante. E, Cíntia, se eu puder só fazer um comentário, né? Olha como essas formações, às vezes, não é nem sobre... Às vezes os policiais sabem as leis, né? Ou os educadores. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar oficina para policial aqui na Academia de Polícia, era sobre a Lei Maria da Penha na época, né? Eles sabiam a Lei Maria da Penha, sabe, perfeitamente. Mas a discricionariedade, ou seja, na hora de aplicar a lei, se essa pessoa tem um julgamento, tem um preconceito, tem um machismo, ele não vai aplicar a lei, ele não vai dar medida protetiva, ele não vai fazer a escuta protegida. Então, tem umas coisas, né? Eu sempre dou um exemplo de uma delegada que ela chegou numa oficina muito resistente. E eu sinto mais resistência nas oficinas de gênero com policiais que eu dou por parte das mulheres do que os homens. Eu acho isso muito interessante. E quando eu vou conversando, eu descubro que muitas dessas mulheres sofreram violência. E aí é muito difícil para elas atenderem as crianças que sofreram violências ou mulheres, porque elas nunca foram ajudadas. Então fica uma coisa, aquilo que a gente falou da mãe, né? Se eu nunca fui ajudada, como eu ajudo? E aí a gente vai acolhendo essa policial. E aí tem a Denise, por exemplo, que eu acho incrível, que depois que a gente fez a oficina, a gente começou a fazer uns encontros, e olha o que ela fez, ela pintou a delegacia com cores mais claras, ela colocou uma área para crianças na delegacia com brinquedos, fez uma arrecadação na cidade, e adotou um cachorro, que fica no colo da criança, é que agora, pela lei da escuta protegida, o ideal é que a criança não dê o depoimento na delegacia, mas se a criança for dar o depoimento, tem um cachorrinho que fica no colo dela. Gente, isso não tá na lei, não tem na lei, bota um cachorro no colo da criança. Mas olha a diferença que isso faz. Isso não é resultado de uma oficina, de um PPT que eu mostrei sobre a lei da escuta protegida. Isso é resultado de um exercício de empatia que a gente fez na oficina, né? Então, acho que todas essas coisas que a gente está trazendo, cada um de nós, cada um em suas áreas, é sobre pequenas mudanças que fazem muita diferença para essa sobrevivente. Para essa criança que já sofreu tanta violência e fala, nossa, alguém pensou em me trazer aqui o cachorrinho para eu me sentir mais confortável. Alguém pensou em mim. Pela primeira vez eu estou tendo chance de ser ouvida, né, de ser acolhida. Então, isso faz muita diferença. E eu adorei a ideia do projeto, Cíntia. Bora começar. E falando em violência institucional, né, eu acho que quando essa violência ela é mais objetiva, né, ela é muito mais fácil de ver. Por exemplo, na violência prisional, né? A Amanda cita aí, tem outros tipos de violência. Agora, tem também um tipo de violência que é mais subjetivo, né? Não é difícil de perceber, porque se dá, inclusive, pela omissão. E aí, como um profissional da escola pública, eu tenho que fazer uma autocrítica. Assim como eu faço uma crítica a um conselho tutelar específico, que é o que da minha região, né? Então, assim, eu não posso julgar as ações dos conselhos tutelares pela experiência que a gente tem de 10 anos naquele lugar, né? Mas eu sei que também tem conselhos tutelares que fazem um trabalho excepcional e sabem realmente qual é o trabalho que deve ser feito, né? Qual é a sua função social dentro de um contexto de direito, né? De garantir direito. Do ponto de vista da escola, também nós temos, né? Assim, quando essa violência ela é mais objetiva, é fácil de ver, mas também tem as violências, né? Que se dão pela omissão. Em um caso desse, a gente está fazendo um levantamento hoje do nosso público da educação de jovens adultos, né? O maior contingente que a gente tem da EJA, que é do ensino fundamental de 9 anos, né? Porque para você estudar do 5º ao 9º ano, do 6º ao 9º ano na EJA, da escola de ensino fundamental de 9 anos, o garoto ou a garota tem que ter, no mínimo, 15 anos, né, para poder se matricular, porque a idade limite nossa seria até os 14 anos para ir para o ensino médio. Então, só pode fazer a EJA com 15 anos. Qual é o nosso maior contingente lá de estudantes? Né? Dos 15 aos 21 anos. Ou seja, esse pessoal deveria estar no ensino médio. Então, significa que para a maior parcela daqueles estudantes que nós atendemos, está sendo negado o direito da longevidade escolar, ou seja, de alguma violência eles estão sendo submetidos, que a escola tem sido privada, né, assim, de realmente ser realizada.
Então, infelizmente, a gente tem muito isso, e eu não poderia omitir também a nossa responsabilidade e a necessidade de fazer uma autocrítica do ponto de vista da própria educação, né? Então, como eu disse, a educação é o nosso sonho não realizado, né? Assim, estamos muito longe disso, inclusive pela essa própria fragmentação, esses interesses aí obscuros e contraditórios que existem entre as várias classes sociais, e que a escola pública ela é destinada para uma determinada classe, né? A gente sabe que quem está lá na escola pública, a que classe elas pertencem, qual é geralmente a cor dessas pessoas. Então é isso, a gente precisa crescer como nação, né? A gente precisa se desenvolver, e mais uma vez fica evidente que essas ações conjuntas, né, de interesses de natureza pública entre instituições da educação e da sociedade civil podem ser conjugados para que a gente, de fato, comece a subverter essa lógica social, né? Porque isso é decorrente de um projeto de sociedade. Então, a gente precisa inverter isso. E uma boa maneira de fazer essa inversão é por meio dessa força-tarefa conjunta, dessa parceria, desse encontro, de seguir de mãos dadas, como a gente tem feito, para resolver, ou pelo menos para minimizar esses problemas e começar a dar uma outra perspectiva para esses sujeitos. Vou aproveitar a fala do Cláudio, então, que a gente está chegando aqui nos finalmente do nosso encontro, que poderia durar mais um tempão aqui, porque está tão bom esse papo, mas a proposta do Perspectivas é justamente a gente trazer, né, não só diferentes saberes e pontos de vista, mas também se comprometer, se responsabilizar individualmente, né, e o Cláudio já fez aí uma parte dele falando da escola, da educação, mas acho que a gente poderia encerrar com essa reflexão desse convite, né, do papel individual de cada um nessa rede para a proteção e garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes que tem os seus direitos violados, e como o Cláudio bem colocou, né, às vezes é muito fácil identificar, mas às vezes não está tão claro, né, passa desapercebido e se institucionaliza algumas coisas e parece que é normal, mas não é normal. Então, muitas dessas crianças, inclusive, passam por traumas, né? A gente está falando de pessoas, de pessoinhas, no sentido carinhoso da palavra, não de diminuí-las, né? Mas, assim, que possuem traumas e que devem ser acolhidas de maneira adequada dentro da sua condição. Então, queria agradecer a todos vocês, a todos que participaram. Tem muita coisa aqui no chat, mas agradecer demais aí vocês emprestarem o tempo de vocês para a gente nessa conversa e passar a bola de volta para a gente fazer esse encerramento. Quem começa? O Cláudio já disse que ele é um gentleman. Então, eu falo, a minha fala vai ser rápida, só agradecer e dizer que a gente precisa ir junto, né? A gente precisa ir junto, e quem está assistindo, vem junto também, procure a gente, procure alguém na sua comunidade, mas assim, não deixe de fazer, né? Eu acho que não fazer é uma escolha, e que não é uma escolha viável nesse momento, né? A gente precisa colocar a mão na massa para a gente mudar o que está aí, senão a gente não vai conseguir. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amanda? Não, eu estava falando que o Cláudio está mutado. Eu acho que o Cláudio estava falando, não? Senão eu falo. Não? Eu estava, Cláudio, você está mutado. Gente, eu quero agradecer muito. Nossa, estou muito contente com toda essa conversa. Para quem está assistindo a gente aqui no chat privado, a gente está assim, vamos fazer um monte de coisa e tal. E normalmente eu e a Gabi nas nossas conversas é assim, né? Milhões de ideias. Então eu amei que tem mais gente pro time. Eu queria finalizar trazendo algo que, enfim, eu sempre carrego comigo, que todas as escolas por onde eu passo, não tem, a cada, assim, 30 alunos, tem pelo menos 5, 6 meninas que descobrem que sofreram violência através das oficinas, né, que identificam. E eu sempre digo que fazer esse trabalho, eu vou com o coração sempre muito apertado. Apertado porque, por um lado, eu sei que a minha fala,
né, que a minha facilitação ali vai mostrar para alguém que o que aconteceu com ela é violência. Descobrir que alguém que você ama, que você tem afeto, né, te violentou, dói muito. Mas, por outro lado, eu entendo que é direito de todos nós sabermos que o que aconteceu com a gente é violência. Porque se a gente não sabe que é violência, a gente se culpa pela vida toda. E carregar a culpa de uma violência sofrida, gente, isso limita tanto a nossa vida, tanto, tanto, tanto. Então, as meninas, acho que o mais importante, o mais lindo de fazer esse trabalho sobre violência nas escolas é quando eu vejo as meninas voltando a ter cor, parece, sabe? Porque elas entendem que elas não são culpadas. E antes, por elas se culparem, elas não se permitiam sonhar, elas não se permitiam desejar coisas boas para elas mesmas, porque elas achavam que elas tinham culpa sobre aquilo. Então, para mim, falar sobre violência na escola é permitir que as pessoas voltem a sonhar. E isso é muito importante. Queria também deixar meu Instagram, que é @AmandaSadala, agora eu vou dar uma de blogueira, mas é @AmandaSadala, porque lá eu posto muito vídeo, muito conteúdo, faço muita coisa, principalmente para educadores, tenho feito muita live com educadores dando dicas, enfim, para a gente pensar juntos e juntas. E é isso, gente, muito obrigada pela escuta tão cuidadosa. Bom, agora eu vou falar então, eu estava tentando falar com outra pessoa. Eu acho que o importante, né, desse nosso diálogo é constatar que ele é uma combinância, né? Então, assim, em grande medida, o que a gente está fazendo aqui é trazendo à tona aquilo que a gente já faz, né? Nós somos parceiros aí, a gente tem ações integradas, a gente tem trabalho em comum, né? E essa conversa, esse diálogo é resultado disso. Então, é importante. E dizer também que o que nos une é o que é importante, né? O que nos une é um ideal de sociedade, é uma perspectiva de sociedade que nós compartilhamos, né? E essa perspectiva de se criar esse significado compartilhado de uma sociedade, né, mais justa, igual, sem violência, em que os direitos não sejam violados, é que nos traz para fazer aqui essa conversa e que nos leva a trabalhos comuns, né? Então, eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade que eu tenho de dialogar com as parceiras que estão aqui todas, né, e que fazem parte da nossa vida lá no Espaço de Bitita. Então, muito obrigado. E eu vou aproveitar para agradecer também, Fabi, antes de você fazer o fechamento final, e só reforçar a importância das organizações da sociedade civil, das escolas, mas também dos indivíduos de atuarem em conjunto, de maneira interdependente, fortalecidos, evitando os retrocessos, propondo novas mudanças, garantindo os direitos fundamentais. E acho que eu trago aqui uma experiência pessoal de como é importante a gente criar esses vínculos de confiança, de afeto principalmente, porque a gente não compete entre si. Eu sou fundadora de uma organização que trabalha temáticas transversais à Plan International, ao Carlotas, e ainda assim a gente trabalha em conjunto, a gente se apoia, a gente se fortalece, a gente promove nossas pautas em conjunto. Então, acho que mais do que nunca, no contexto que a gente atravessa no Brasil, se fortalecer, não só enquanto rede de apoio, mas principalmente mover as nossas causas em conjunto, independentemente das causas que a gente toca e que a gente se acha especialista, é uma forma da gente garantir um espaço democrático de direito, é uma forma da gente garantir que os direitos fundamentais vão continuar sendo violados, mas eventualmente em menor intensidade, menor frequência do que a gente está vendo hoje. Então, esse é o meu convite para vocês, que a gente revolucione e saia do paradigma e da perspectiva da competitividade e da discordância para criar relações de apoio e de confiança dentro da própria organização, das organizações da sociedade civil. E assim a gente vai fazendo pressão para que as mudanças sociais, de fato, reflitam o que a sociedade espera. Muito obrigada a todos vocês. Aline, muito obrigada.
Gente, muito, muito obrigada. Acho que hoje foi muito simbólico. O pessoal ficou até o finalzinho, quando a gente começa com os finalmente, o pessoal já vai se despedindo e saindo. Então, acho que o papo foi muito bom, é um bom indicador para a gente. Queria só dizer para os educadores que estão aqui, nem todos talvez conheçam Carlotas, e teve uma pergunta que eu vou, acho que não sei se foi da Silmara, né, falando que gostaria de ter uma conversa, enfim, a gente faz esse papel junto às escolas, então os educadores que ainda não conhecem Carlotas, por favor, entrem em contato, que a gente tem todo o interesse e disponibilidade para começar e ampliar essa conversa, né, é esse o nosso papel. Agradecer demais a nossa querida Aline, que nos apoia e nos ajuda aqui, nos ensina, e a todos vocês, uma boa noite. Obrigada, meus queridos, que engrandeceram essa nossa conversa. Boa noite.